Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta com mais um programa Verdade em Foco e hoje nós vamos abordar, na verdade, o tema dessa palestra vai ser baseado em um texto bíblico. É uma refutação à doutrina da Trindade. Esse é um dos textos que os trinitarianos e os unicistas muito citam, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 30. João, capítulo 10, versículo de número 30, diz o seguinte, palavras de Jesus: Eu e o Pai somos um. Então, nós vamos hoje abordar, trazer uma refutação desse texto, citado pelos que creem na doutrina da Trindade e os unicistas, que creem que Jesus e o Pai são as mesmas pessoas, e como reza o credo atanasiano, o credo da Trindade, ele coexiste em igualdade com o Pai. Nós vamos ver se isso realmente encontra respaldo em toda a Bíblia. Em primeiro lugar, o termo na língua grega para um, usado aqui em João 10 e 30, é o termo rein. Esse termo na língua grega é um termo abstrato, ou seja, um termo neutro. Não se refere à pessoa e nem muito menos à substância, mas se refere uma palavra na língua grega abstrata. Então, quando Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, o que ele realmente estava falando? Estava ele dizendo que ele e o Pai literalmente são as mesmas pessoas? Estava ele dizendo que ele e o Pai era um no sentido de poder, de atributos, de substância? Vamos deixar que a Bíblia responda. No capítulo 17, versículo 20 ao 22, Jesus, no Getsemane, fez a oração sacerdotal, a sua última oração, antes de ir para a estaca de tortura. Olha o que Jesus diz aqui, em João 17, 20 ao 22. Diz o seguinte: Eu peço não somente por estes, mas também por aqueles que depositam fé em mim, por meio das palavras deles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo. Observe que Jesus diz aqui no versículo 21, ele orando, para que todos sejam um em reino, o mesmo termo que Jesus usou lá em João capítulo 10, verso 30, com relação a ele e ao Pai, termo reino, ou um. Eu, para que todos, ele orando ao Pai e aos discípulos, para que todos sejam reino, um, assim como tu, Pai, estás em união comigo, e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Então observe que Jesus usou o mesmo termo, reino, um, que ele usou em João 10 e 30, referindo-se a ele e ao Pai. Ele usou também referindo aos seus discípulos. Ele disse, orando a Jeová, ele disse, eu oro para que eles, os discípulos, Pedro, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, enfim, os discípulos, para que eles sejam um comigo, como também é um contigo, ó Pai. Nós podemos entender esse termo um aqui como se referindo à unidade de substância e atributos? Seria absurdo. Seria absurdo se dizer que Pedro não era Pedro, mas era o próprio Jesus. Seria absurdo se dizer que Tiago não era o mesmo Jesus,
Ou seria absurdo se dizer que Pedro tinha o mesmo poder que Jesus e Jeová. Seria bizarro isso. Então, o que Jesus quis dizer quando ele disse um reino com o Pai, como os discípulos tinham que ser reino, um com ele e com Jeová? Essa unidade significa unidade de acordo, de propósito. E são somente as testemunhas de Jeová que acreditam assim? Não. Martinho Lutero, o grande estudioso protestante, em seu compêndio, um comentário sobre o Evangelho de João, ele também diz que esse um reino não é em substância, mas é em propósito, em acordo. Então, Jesus é um com o Pai, não em sentido de atributo ou substância, como crê o trinitarianismo, como crê os que creem a doutrina da Trindade, mas é um com o Pai no sentido de acordo, de propósito, unidade de propósito. Assim define, no seu comentário sobre o Evangelho de João, o reformador, teólogo protestante John Calvino. Não para aí, não é só John Calvino. Um dos maiores compêndios, comentários usado pelo protestantismo é o dicionário de Weiner, comentário de Weiner. Ele também, em seu comentário, ele diz, em João 10:30, que essa unidade que Jesus se referira com relação ao Pai, em João 10:30, não é uma unidade em substância, mas uma unidade de acordo, de propósito. Então não são só as testemunhas de Jeová que acreditam que Jesus, quando disse eu e o Pai somos um, não estava se referindo, mas uma unidade, no sentido de pessoa e nem no sentido de poder, atributos ou substância, mas sim no sentido de no sentido de acordo, de propósito. Assim como os discípulos tinham que ser um com Jesus e com o Pai, não seria unidade de poder. Pedro era onipotente? Pedro tinha os atributos que Jeová tem? Não, é absurdo isso. É unidade de propósito. Mas não para por aí não. A incoerência de se afirmar que Jesus é um com o Pai no sentido de substância ou de pessoa. Primeiro Jesus diz, olha o que Jesus diz aqui, João capítulo 14, e versículo 28, diz o seguinte: vocês ouviram o que eu lhes disse, vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegraria de que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então Jesus disse aqui, referindo-se a outra pessoa, ao Pai, disse, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, como pode Jesus ser um no sentido literal, de pessoa e de substância, se o próprio Jesus disse que o Pai, primeiro, o Pai é outra pessoa, distinta dele, e segundo, que o Pai é maior do que ele. Então não prevalece o contra-argumento atanasiano de se dizer que Jesus era a mesma pessoa, no caso do unitarismo, do unicismo, que prega assim, como no caso do trinitarianismo, que prega que essa unidade é uma unidade de poder, de substância. Jesus primeiro se referiu ao Pai como sendo outra pessoa distinta dele, e além de outra pessoa distinta dele, o Pai é maior do que ele. E aí? Jesus estava falando apenas uma brincadeirinha? Será que ele estava dizendo apenas um trocadilho de palavras, onde na verdade não é a verdade? Seria absurdo se afirmar isso. Jesus é a verdade, jamais mentiria. Então Jesus disse que o Pai é maior do que ele. E aí? Ele está falando a verdade ou não? Repito, ele está fazendo uma brincadeirinha? Seria absurdo se pensar assim. Então a Bíblia torna claro. Mas não só nesse texto, por exemplo, João 17:3, Jesus também se referiu ao Pai como sendo outra pessoa e distinta dele e maior do que ele. Na oração do Pai Nosso, aliás, na oração sacerdotal, Jesus diz em João 17:3, ele orando ao Pai, isto significa vida eterna, que conheça a Ti como um único Deus verdadeiro
e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então Jesus mais uma vez torna claro que o Pai é uma pessoa distinta dele. Ele, orando ao Pai, ele disse: eu oro para que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Como único, quem? Jeová. E a mim, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus chamou aqui Jeová de o único Deus verdadeiro. E a vida eterna depende de se conhecer esse único Deus verdadeiro, que é Jeová, isso através de seu Filho Jesus. Mas em parte alguma da Bíblia, Jesus afirma ser o próprio Pai, no sentido literal, e muito menos, em parte alguma, Jesus afirma coexistir em igualdade, em substância e poder, em igualdade com o Pai. Jesus, pelo contrário, ele afirmou: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Mas não para por aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, olha o que é que Jesus falou, se referindo ao Pai, que mais uma vez destrói a ideia de que Jesus é um com o Pai. Em João 10, 31, ele quis dizer um em sentido de poder, em sentido de substância. João 13, 12 diz o seguinte: aquele que vencer, palavra de Jesus, aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele mesmo de modo algum sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Jesus disse essas palavras. Aqui nesse versículo, Jesus cita 4 vezes o pronome, primeiro o pronome pessoal e o pronome possessivo, meu Deus. Por 4 vezes, você pode pegar a lei em qualquer tradução, João Ferreira de Almeida, qualquer tradução que você tiver, Padre Figueiredo, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a João Ferreira de Almeida, a NVI, enfim, qualquer tradução que você está disponível vai dizer essas mesmas palavras. Então Jesus usou 4 vezes o pronome pessoal e possessivo, chamando o Pai, Jeová, de meu Deus. Então, como pode Jesus ser um com o Pai? Nós podemos entender João 10, 31 como sendo um com o Pai no sentido de substância e no sentido de poder. Se o próprio Jesus chama o Pai de meu Deus, como sendo alguém diferente, alguém superior. Por quê? Porque se Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso, como crê o trinitarianismo, como é que um ser todo-poderoso tem outro Deus? Se você tem um Deus, você tem alguém superior. Deus quer dizer alguém que está acima de você. Então como é que Jesus é o Todo-Poderoso e é um? Ou seja, as mesmas pessoas no sentido literal e no sentido de substância e poder, se ele mesmo reconhece que o Pai é maior do que ele. Que o Pai é maior do que ele. Usando 4 vezes em Apocalipse 3 e 12 o pronome possessivo pessoal, meu Deus. Então nós vimos que isso não existe. Lógico, faltaria tempo se eu fosse expor aqui, por exemplo, lá em João 6 e 37 e 38, João capítulo 6, 37 e 38, Jesus diz o seguinte, João 6, 37 e 38 do Evangelho de João. O 38 especialmente: pois desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então como pode Jesus ser um com o Pai no sentido literal, se Jesus disse que o Pai foi quem o enviou? Jesus não se enviou a ele mesmo. Você não pode se enviar a você mesmo. Então quem enviou Jesus? Foi outra pessoa. Se Jesus for um no sentido literal, se formos entender assim, vamos chegar ao absurdo de dizer que Jesus se enviou a ele mesmo. Seria lógico isso? É bizarro, absurdo e desprovido de qualquer lógica. Então quem enviou Jesus? Outra pessoa. Por exemplo, aqui lá na frente, em João capítulo 8, faltaria tempo se eu fosse provar, meu Deus, não há tempo, mas eu vou citar só apenas alguns
textos para provar que esse pensamento não tem lógica. Isso não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a Bíblia diz. 8, 17 e 18 do Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: também na própria lei de vocês está escrito: o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então Jesus mais uma vez se refere ao Pai como sendo uma pessoa distinta dele. Diz que o Pai dá testemunho dele. Jesus está dizendo, eu dou testemunho de eu mesmo? Não, Jesus está se referindo de duas pessoas. Ele dá testemunho de si, e o Pai, acima de tudo, dá testemunho dele. E ele até chega a dizer que o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Ele tinha um testemunho de Jeová. Então, quem é que Jesus estava se referindo? A ele mesmo? Não, ele estava se referindo a uma pessoa distinta dele. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 38 e 39, quando Jesus estava na agonia, na estaca de tortura, Jesus fez a oração: seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus estava orando a si mesmo? Seria absurdo. Lá em Atos capítulo 4 e capítulo 5 diz que Deus o ressuscitou em Jesus. Então Jesus ressuscitou a ele mesmo? Se fôssemos entender João 10 e 30 como Jesus sendo literalmente a mesma pessoa que o Pai, no sentido de literal e no sentido de substância e poder, então Jesus ressuscitou ele mesmo. Também ficaria sem sentido as palavras de Filipenses 2 e 9, quando Paulo diz que Deus o enalteceu a Jesus a uma posição maior. Então quem enalteceu Jesus? Ele mesmo? Ou foi outra pessoa? Claro que foi outra pessoa. Lá em Mateus 3 diz que lá o Pai clamou e disse: este é meu filho, a quem tenho aprovado. Então quem estava falando com Jesus ali? Ele mesmo? De maneira nenhuma. Então a Bíblia é clara em dizer que João 10 e 30 não se refere a Jesus quando diz um com o Pai. Esse um não é em sentido nem de pessoa, seja uma mesma pessoa literal, nem que seja um no sentido de substância, atributo ou poder, porque Jesus tornou claro que o Pai é maior do que ele. Isso, que o Pai é seu Deus, é meu Deus. Então nós vimos que João 10 e 30 não pode ser entendido de outra forma a não ser unidade de propósito. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele se referiu a um no sentido de propósito, de acordo, de comunhão, de parceria. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:10 que nós devemos, como cristão, ser um com os outros, é claro que quando eu digo que eu sou um com alguém, não quer dizer que eu tenha a mesma inteligência que aquela outra pessoa, eu seja a mesma pessoa, mas um no sentido de comunhão, de propósito, de acordo, ou seja, de viver em um só propósito e um só acordo. Então eu creio que existe muito mais coisas, mas para não encobrirmos, eu creio que foi uma explicação suficiente para você entender o que Jesus quis dizer em João 10, versículo 30. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, se Jeová Deus assim nos permitir.